Bom, dando prosseguimento, um outro tipo de operação lógica bastante utilizada, bastante importante e relevante na área computacional, tanto no ponto de vista de escrita, de hardware, de linguagem de computação, tudo que envolve, né, que esse exemplo que eu acabei de dar dos sensores, do automóvel e tudo mais, são os chamados conectivos. Conectivos, como o próprio nome sugere, é uma operação que conecta, né, mais de uma sentença. Então, você pode ter 2, 3, 4, N sentenças conectadas para gerar um valor lógico final único. Então, são elementos, né, utilizados para associar sentenças, produzindo outras mais complexas, com um valor também resultante, né, de verdadeiro ou falso, dependendo da composição. Basicamente, nós temos dois conectivos, o chamado E, ou E lógico, de conjunção, e o OU, que é a disjunção, ou, né, o OU lógico. Eu digo basicamente porque é possível ter outros conectivos, depois a gente vai analisar um pouquinho deles, né? Que tem uma conotação parecida com essas, mas não exatamente essas, tá? Como o não e, o não ou, né? O ou exclusivo, mas mais para frente eu comento melhor a respeito deles. Até porque eles são baseados nesses, ou seja, eles são construídos a partir desses dois aqui, da conjunção e da disjunção. Bom, o conectivo de conjunção, ou chamado ilógico, ele vai ter uma conotação de que as duas sentenças têm que ser satisfeitas para que o valor lógico resultante seja verdadeiro. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, 2 é menor do que 3, esta é uma sentença, 2 menor do que 3. Verdadeiro, correto? 2 é menor que 3. E 10, diferente de 7, também é verdadeiro. Então, quando eu componho essa estrutura, soa aos nossos ouvidos uma proposição verdadeira. Se eu disser, então, 2 é menor do que 3 e 10 é menor do que 7, desculpa, e 10 é diferente de 7, soa verdadeiro. Se uma delas fosse falso, já geraria uma situação de ser falso, né? Porque eu teria que satisfazer as duas condições como verdadeira para gerar saída verdadeira. Por exemplo, vamos supor que aqui tivesse 10 igual a 7. Então, a minha construção ficaria 2 menor do que 3 e 10 igual a 7. Isso estaria correto? Soaria correto no final da frase? Não, né? Porque eu não estaria aceitando essa condição de 10 ser igual a 7. Bom, em resumo, a operação conectiva de conjunção, o chamado E lógico, ele vai ter essa tabela verdade aqui, ó. Vamos observar. Se as duas sentenças forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se pelo menos uma delas for falsa, vai ter falso. Claro, se as duas forem falsas, vai ser falso também. Ok? Aqui tem alguns exemplos que talvez fique mais fácil da gente entender. Por exemplo, qual o valor da sentença? A sentença P é 5 maior do que 12 e sentença Q, 9 é diferente de 4. Olha, 5 é maior que 12? Não. 9 é diferente de 4? Sim. Então aqui eu tenho algo falso e algo verdadeiro. O resultado final, falso, né? Se eu disser para você, olha, 5 é maior que 12 e 9 é diferente de 4. Você vai dizer, não, pera lá, 5 não é maior que 12. Está errado isso. Essa frase aqui, ó, pessoas com mais de 18 anos podem possuir carteira nacional de habilitação, né, a chamada CNH, e com mais de 60 anos possuem atendimento especial a filas de serviço. Também tem uma conotação verdadeira, não tem? Porque a primeira parte da frase, antes desse E aqui, é verdadeiro, pessoas com mais de 18 anos podem ter CNH, e a segunda parte, depois do E, também é verdadeiro. Né? Com mais de 60 anos possuem atendimento especial em filas e alguns serviços. Então, verdadeiro, inverdadeiro, verdadeiro. Terceiro exemplo aqui, ó, considerando que P é menos 2 menor do que menos 1. Pessoal, quando o número é negativo, quanto maior for ele, né, sem o sinal, menor ele é. Então, o menos 2 é menor que menos 1. Se dever R$2 é uma dívida maior do que dever R$1. Então, isso aqui é verdadeiro, menos 2 é menor do que menos 1. Agora, o menos 2 ao quadrado, se a gente for lembrar lá do ensino fundamental, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Por regra de sinal, menos vezes menos dá mais. Então, esse menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4.
Da mesma forma, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, que dá 1. Então, o que essa frase está dizendo é que 4 é menor do que 1, que é falso. Então, é falso, correto? Por quê? Porque essa é falsa, essa é verdadeira. As duas sendo conectadas pelo E. Né? Só lembrando aqui, ó, esse chapéuzinho é o símbolo universal do conectivo E, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. A gente não escreve E porque E está em português, né? Se fosse em inglês teria que ser AND. Então, para evitar essa questão da linguagem, voltando àquela questão da simbologia que eu comentei agora há pouco, o símbolo que representa o E, lógico, é esse espécie desse acento circunflexo, esse chapéuzinho. Ok? Então, P e Q, nesse caso, vai ser falso. Tá aqui, ó, falso, né? O primeiro, o segundo verdadeiro e o terceiro falso. Correto? Agora, é possível também se conectar sentenças através do chamado ou lógico, ou de junção. O E é um chapeuzinho, né? Um acento circunflexo. O ou é o mesmo símbolo, só que virado para baixo, né? Ou seja, ele acaba ficando parecido com a letra V. Né? Então, o conectivo de disjunção ou lógico já muda um pouco aquela questão inicial lá de você conectar duas frases, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Imagine que eu tenho assim, ó. Raiz quadrada de 2 não pertence aos reais. Raiz quadrada de 2 é um número que a gente vai ver daqui uns dias, ele é irracional, né? Mas ele é real. Ele não pode ser representado por uma fração, como um número racional, mas é um número real sim. E aqui está dizendo, ou 3 dividido por 2, né? 3 meios é maior que 2. Se você fizer 3 dividido por 2, vai dar 1,5. Então, 1,5 não é maior que 2. Então, ó, são duas situações falsas aqui. Ó. Raiz quadrada de 2 não pertence, ou seja, não faz parte do conjunto dos números reais. Isso é falso. Teria que ser pertence, sem esse tracinho aqui. Se não tivesse esse tracinho, seria verdadeira essa frase, mas com o tracinho é falso. Por quê? Porque o raiz quadrada de 2 é real, pertence aos reais. Então, falso. Ou, isso aqui também é falso. 1,5 não é maior que 2. Então, falso ou falso, falso. Né? Quando a gente usa o conectivo ou, se pelo menos uma das sentenças forem verdadeiras, a construção fica verdadeira. Né? Se eu disser para você assim hoje, olha, à noite eu vou sair com a minha esposa e vou no cinema ou ao teatro. E aí eu vou no cinema. Eu não vou no teatro, mas vou no cinema. Não está correto? O que eu afirmei, né, o que eu prometi não é verdadeiro? Verdadeiro. Se eu não for no cinema, mas for ao teatro, também é verdadeiro. Se eu for nos dois, eu posso ter, por exemplo, uma sessão de cinema mais cedo, sei lá, 7 horas, e terminar aí no teatro, também está certo. Porque eu não disse que é somente um ou outro. Eu disse que é um ou outro. Agora, se eu não for nem no cinema e nem no teatro, então aí o que eu disse ou prometi estaria falso. Né? Então essa que é a ideia da tabela verdade do conectivo de disjunção ou. A construção através do conectivo ou vai ser falsa somente se as duas ou mais sentenças, né, forem falsas. Eu estou descrevendo tanto o conectivo E quanto o ou com duas sentenças, mas tudo que eu estiver falando para duas vale para 3, 4, N sentenças. Né? Então, se todas forem falsas, está falso. Se pelo menos uma delas for verdadeira, fica verdadeira. Vou pegar aqui os exemplos anteriores. 5 maior do que 12 ou 9 diferente de 4. Essa construção está verdadeira. Porque, mas 5 não é maior que 12. Sim, mas eu disse que isso ou isso. Né? P ou Q. O Q é verdadeiro. Então, a construção é verdadeira. Pessoas com mais de 18 anos podem possuir carteira nacional de habilitação ou com mais de 60 possuem atendimento especial. Também. Mas é tanto com E quanto com O? Sim, porque as duas são verdadeiras. Para o conectivo de disjunção ser falso, lembremos que só se as duas forem falsas. Né? Aquele terceiro exemplo, essa primeira parte aqui, menos 2 é menor que menos 1, nós vimos que é verdadeiro. Já o menos 2 ao quadrado menor que menos 1 ao quadrado é falso, porque aqui dá 4 menor que 1. Então esse é falso, mas esse é verdadeiro. Então, verdadeiro ou falso, esse aqui é verdadeiro. Beleza. A frase fica verdadeira.
Eu coloquei um quarto exemplo aqui para ver quando estaria, então, falso. Né? 98 menor que 57? Falso. 7 ao quadrado menor que 5 ao quadrado? Falso também. 7 ao quadrado é 49. 7 vezes 7. 5 ao quadrado é 25. Então, as duas são falsas. Nesse caso, então, a construção vai ser falsa. Tudo bem, pessoal?